Vamos iniciar nossa aula falando de plano cartesiano e polígono. O plano cartesiano é esse sistema de eixos aqui. Notem que nós temos aqui uma reta horizontal e uma reta vertical. Essas retas elas são numeradas. Como que elas são numeradas? Elas são numeradas da seguinte forma. A interseção dessas duas retas é esse pontinho que a gente chama de origem coordenado de eixo. Então notem que aqui nesse pontinho é a origem, é o ponto zero. É o ponto zero tanto dessa reta horizontal quanto da reta vertical. À direita do zero nós temos os números positivos. 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente. Do mesmo modo, para a esquerda nós temos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, seguindo também infinitamente. Nós colocamos a seta sempre do lado direito para indicar que a orientação positiva é da esquerda para a direita. O mesmo acontece com esse eixo vertical. Colocamos uma seta aqui em cima só para indicar que a orientação positiva é de baixo para cima. Então, do zero para cima eu tenho os números positivos e do zero para baixo eu tenho os números negativos. Bom, e o que isso tem a ver com polígono? A princípio, nada a ver. A princípio. Mas nós vamos ver muita coisa a ver. Primeiro vamos recordar o que é o polígono. Quando fala em polígono, nós vamos lembrar daquelas figuras formadas por segmentos de reta consecutivos e não colineares. Por que consecutivos? Notem que se você nomear esses vértices aqui, chama aqui de vértice A, B, C e D. Nós temos aqui o segmento AB, depois o segmento BC, depois eu tenho o segmento CD e por fim o segmento DA. O que está acontecendo? Quando um segmento termina, o outro começa. Existe um ponto aqui em comum, que é o ponto A para o C, eu tenho AB e BC. Então eu tenho esse ponto B como sendo o ponto em comum. Outra coisa importante no polígono é que o ponto que inicia, se você iniciar, por exemplo, com A, ele vai terminar com A. Da forma que eu coloquei essa distribuição, está começando com A e está terminando com A. Se você trocar a ordem, pegar esse AB e jogar cá para frente, ele vai começar com B e vai terminar com B. Então, o ponto que inicia é o ponto que termina. Isso faz com que essa linha poligonal seja uma linha fechada. E o que determina a limitação, ou melhor, o que delimita esse polígono, a região poligonal, são os vértices. Então, suponha que eu tenha aqui esse plano cartesiano, eu vou dizer que o ponto A é o ponto de coordenadas 1, B, coordenadas 3, 1, C, o ponto de coordenadas 2, menos 2, e D é o ponto de coordenadas, vamos dizer, menos 3, menos 1. Nós fazemos, inicialmente, é marcar esses pontos aqui nesse plano. Como que eu marco esses pontos nesse plano cartesiano? Esse eixo horizontal, que é o eixo que está deitado, ele é chamado X. E esse eixo vertical, ele é chamado de eixo Y. Só que a gente não vai precisar se importar com isso agora. Tá? Vamos pensar sempre no seguinte. O primeiro elemento aqui refere-se ao eixo horizontal e o segundo ao eixo vertical. Se ficar mais fácil para vocês, identifique esse aqui por X e esse aqui por Y. Como que eu marco então esse ponto A desse plano cartesiano? O X, como é o eixo horizontal, tem a ver com distância. Distância para a direita ou para a esquerda. O segundo elemento tem a ver com altura.
para cima ou para baixo. Então, sempre que você for marcar um ponto, você vai partir desse zero que está aqui, azul. Começo daqui. Aí nós vamos olhar 1, 1, 1 na horizontal, então desloca uma unidade para a direita e depois uma unidade para cima. Então o ponto é esse aqui, ó. Esse aqui é o ponto A. A partir do zero, andei uma para a direita e uma para cima. É a forma que você pode compreender isso aqui, ó. Esse daqui anda para a direita ou para a esquerda, né? É sempre horizontal. Sempre horizontal e o outro é sempre o vertical, ó. Esse primeiro é horizontal, esse segundo é o deslocamento vertical. Para compreender melhor, vamos marcar esse ponto B. O ponto B é o ponto 3, 1. Como eu falei, eu sempre vou partir do zero. 3, vou andar 3 para a direita. 1 positivo, então é 1 para cima. Pronto, esse aqui é o nosso ponto B. Agora eu vou marcar o ponto C. Partindo do zero, o 2 é positivo. Ó. O primeiro do 2 aqui é positivo. Então, partindo do zero, 2 unidades para a direita. Depois, o outro é menos 2. Menos quer dizer que vai para baixo. Se vai para baixo, então 2 unidades para baixo. Ó. 1, 2. Esse aqui é o nosso ponto C. Vamos agora marcar o ponto D. Partindo do zero, o primeiro elemento é menos 3. Se é menos, vai andar para a esquerda. Então, na reta horizontal, menos anda para a esquerda e mais para a direita. O segundo, que é vertical, mais anda para cima e menos anda para baixo. Então, vamos lá. Menos 3, então vai andar 3 para a esquerda. 1, 2, 3. Está aqui. Menos 1, vai andar 1 para baixo. Pronto. Esse aqui é o nosso ponto D. Notem que dá para a gente observar as coordenadas de cada um deles olhando para o ponto. Ó. O A projeção na horizontal é 1 e na vertical também é 1. Horizontal, vertical. Y. No B, a projeção no eixo X, que é o eixo horizontal, é 3. Está aqui, ó, 3. A projeção no eixo vertical, que é o segundo, Y, é 1, 3. Olha o ponto C. A projeção no eixo X é 2 e a projeção no eixo Y, menos 2. Está aqui, 2 menos 2. Vejamos agora o ponto D. A projeção no eixo X é menos 3, está aqui, e a projeção no eixo Y, menos 1, conforme está aqui. Bom, e como que a gente marca o polígono aí? Para marcar o polígono, nós vamos unir esses pontos. Ó. Pegamos a régua, temos o ponto de A até B, depois o ponto de B até C, depois o ponto de C até D, depois o ponto de D até A. Temos aí o nosso polígono, quadrilátero nesse caso, formado por esses pontos. A ideia inicial do exercício é essa, marcar pontos no plano cartesiano e formar os polígonos. Então agora tem um exercíciozinho para fazer. O que vai ser feito nesse exercício? Você vai marcar esses pontos aqui no plano cartesiano, conforme nós vimos, e em seguida vai unir esses pontos com a régua, formando o polígono. Então, para o vídeo aí, faz o exercício, em seguida você volta com a correção. Tá? Eu vou fazer a correção, mas você vai pausar o vídeo nesse momento, vai fazer o exercício e depois deixa o vídeo correr para você ver a correção da atividade. Então, agora que vocês já fizeram o exercício, vamos para a correção. Vamos marcar esse ponto A aqui no plano cartesiano. Como que nós fazemos para marcar esses pontos? Então, sabendo que o primeiro é referente ao X, que é esse eixo aqui, que eu estou chamando de X, e o segundo elemento aqui
referente ao eixo Y, que é esse eixo vertical. Uma forma simples de você marcar esses pontos que nós vimos é começar sempre do zero. O zero está aqui. Interseção desses dois eixos. Então, partindo do zero, no item A, no ponto A, eu vou andar 1 para a direita, depois 4 para cima. Então, parto do zero, 1 para a direita, 4 unidades para cima. Está aqui. Esse é o nosso ponto A. Para marcar o ponto B, vou andar 4 para a esquerda, porque tem um menos, então é para a esquerda. E aqui 2, como tem um menos, é para baixo. Então 4 para a esquerda e 2 para baixo. Então partindo do zero, 4 para a esquerda, 1, 2, 3, 4. E agora 2 para baixo, 1, 2. Esse aqui é o nosso ponto B. Nosso ponto C, menos 2, menos 3. Então, nós vamos andar 2 unidades para a esquerda, depois 3 para baixo. Então, partindo do zero, 2 para a esquerda, 3 para baixo. Esse aqui é o nosso ponto C. Vamos marcar agora o ponto D. 2 unidades para a direita, porque é positivo, não tem o sinal aqui. Então, quando não tem sinal, é positivo. Então, 2 para a direita, depois 3 para baixo. Então, partindo do zero, 2 para a direita, 1, 2, 3 para baixo. Esse aqui é o nosso ponto D. E o ponto E, 4, 2. 4 para a direita e 2 para cima. Então, 4 para a direita, 1, 2, 3, 4. Agora 2 unidades para cima, 1, 2. Esse aqui é o ponto E. Agora você vai pegar a régua e vai unir esses pontos com a régua. Então, pegando a nossa régua aqui, eu vou unir o ponto A ao ponto B, depois do ponto B até o ponto C, depois do ponto C ao ponto D, do D até o E, e do E até o A. Com isso, nós formamos esse polígono, que é um pentágono, tem 5 lados. Essa é a correção da atividade. Grande abraço para todos e até a semana que vem com a próxima aula.